As pessoas estão trocando a sua própria realização, a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pela garantia de não ser mandado embora. Sim, vale a pena empreender. Eu sou bastante enfático em propagar com todas as minhas forças e espaço público nas redes sociais que empreender vale a pena. Isso é uma afirmação que eu faço baseado na minha experiência de 20 anos empreendendo no Brasil, baseado na experiência de ajudar pessoas a empreender no Brasil. Afinal, nós temos centenas de franquias no Brasil com novos empreendedores que nós treinamos e ajudamos a empreender no Brasil e pessoas que têm bons resultados. Porém, a ressalva é que a gente diz que vale a pena empreender no Brasil, apesar de vários fatores. Dentre eles, a burocracia, dentre eles, toda a ineficiência estatal em torno desse ambiente de empreendedorismo. Parece que a máquina pública e o próprio funcionamento da máquina política, ela ignora o fato de que os pequenos e micro empreendedores são responsáveis por 70% da geração de empregos do nosso país, ou seja, o maior empregador do Brasil não é o Estado, o maior empregador do Brasil não são as grandes multinacionais, mas sim os micro e pequenos empresários. Então, apesar disso, parece que toda a estrutura estatal ignora esse fato que tem uma grande importância e contribuição na economia, e o que inclusive sustenta o próprio Estado. Não é? Então, apesar de tudo isso, apesar da complexa estrutura tributária, apesar das leis trabalhistas serem arcaicas e antigas e oneram bastante não apenas o empresário, mas até o próprio trabalhador, que às vezes ganha um salário e tem 35% descontado, e a empresa acaba pagando o dobro do que seria o salário bruto dele, e ainda com o líquido que lhe sobra, ele tem que pagar 50% de impostos embutidos em todos os produtos. Ou seja, no final das contas, o empregado ficou com 15% do valor que ele gerou e 85% foi para a estrutura de INSS e o próprio governo em forma de impostos. Então, apesar de tudo isso, apesar de todas essas contradições, o Brasil é um mercado extraordinário, um mercado consumidor ávido por consumir produtos de qualidade, é um mercado que tem gente talentosa disponível e a fim de acontecer, a fim de mudar de vida, e esses são ingredientes que, apesar de todos esses outros que eu citei, me faz afirmar que vale a pena empreender no Brasil. A gente passou por um período onde nós tínhamos mais de 18 milhões de jovens se preparando para fazer concurso público. Eu não tenho nada contra o serviço público, acho que é importante existir pessoas capacitadas no serviço público, mas acho que 18 milhões já é demais. Não é? Eu acho que já começa a existir uma coisa que antecede a essa escolha, que é uma cultura, que é a cultura do funcionalismo público, é a cultura da dependência do Estado, da busca pela estabilidade, como se isso fosse o que fosse nos realizar. As pessoas estão trocando a sua própria realização, a realização dos seus sonhos, dos seus projetos, pela garantia de não ser mandado embora. Eu acredito que isso é pensar muito pequeno, isso é muito pouco. Não estou dizendo que as pessoas não possam trabalhar no serviço público. Não tem nada de indigno nisso. O Brasil precisa de bons servidores públicos, mas a busca pela estabilidade é uma cultura medíocre que começou a ser difundida no Brasil, e eu fico imaginando se o Bill Gates tivesse sido funcionário público, em vez de ter criado a Microsoft. Pessoas que, em vez de terem aberto um negócio na sua garagem, como acontece muito aqui nos Estados Unidos, tivessem buscado simplesmente trabalhar no serviço público para não perder um emprego. Não é? Ou seja, o oposto disso é o apetite pelo risco. É uma outra cultura, a cultura do apetite pelo risco. Olha, eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo, eu vou lutar por isso. Pode ser que eu consiga, pode ser que eu não consiga, não tenho nada garantido. Até porque na vida nada é garantido. Desde quando você nasce até quando você morre, você não tem nenhuma garantia, a não ser que nasceu e vai morrer. Não é? Então não existe nada garantido. Nem a própria estabilidade no serviço público, como a gente vê hoje no Brasil, as pessoas muitos funcionários públicos não estão recebendo salário, basta uma crise econômica, a lei muda, algumas pessoas são demitidas, ou seja, a estabilidade não existe, essa é uma frase que eu costumo repetir,
No entanto, essa cultura da estabilidade, ela é oposta, ela é antagônica à cultura do empreendedorismo. E para um país crescer, e um país que eu já falei que tem 70% dos empregos gerados por pequenos e microempresas, para um país resolver o problema do desemprego e ele se desenvolver, o mercado se desenvolver, precisa de mais gente pensando e querendo vencer dentro desse sistema, apesar de todas as dificuldades que existem. Ou seja, quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasce primeiro é a mentalidade do empreendedor. É o cara que no meio do caos ele vai conseguir enxergar uma saída, ele vai ter a coragem de abraçar essa saída e ele vai, no meio da lama, despertar ali uma flor bonita, ou no meio do deserto ele vai criar um oásis e a partir daí as coisas começam a se desenvolver. Ou seja, as pessoas têm muitas vezes a impressão que tem que estar num lugar perfeito, num lugar de ambiente econômico perfeito, de ambiente político perfeito, que aí sim, agora eu posso empreender. Não, não é verdade. Tem gente fracassando na Noruega, tem gente fracassando nos Estados Unidos, na Singapura, e tem gente vencendo na África, tem gente vencendo no Brasil, tem gente vencendo em países que têm um ambiente muito menos favorável. Então, quem nasce primeiro entre o ovo e a galinha é a atitude empreendedora que nasce primeiro. A partir daí, as outras coisas, elas acontecem. A primeira dessas características é que todo empreendedor, ele tem uma meta, ele tem objetivos, ele tem sonhos. Sem exceção, todo empreendedor, se a pessoa não tem meta, não tem objetivo ou não tem sonhos, você pode ter certeza, essa pessoa não é uma pessoa empreendedora. Bom, a segunda segunda característica que tem um empreendedor é que ele tem a coragem de assumir riscos. Nós vivemos numa sociedade onde o culto à estabilidade ela é muito difundida, é muito difundido esse culto à estabilidade. A estabilidade ela é uma sensação fictícia. Às vezes você tem uma vida estável, vem um terremoto, vem uma catástrofe natural, não é? Vem uma morte na família. Nós não temos controle sobre tudo que acontece ao nosso redor. Por isso a estabilidade ela não existe. Então, num cenário onde as pessoas buscam um ambiente mais seguro, isso não colabora para essa segunda característica de um empreendedor, é que ele precisa ter coragem de correr riscos. A terceira característica de um empreendedor, ele trabalha duro para concretizar o projeto dele. O empreendedor é aquele cara que é o primeiro a chegar e que é o último a sair. Ele não trabalha por horário, ele não trabalha porque isso é feriado, fim de semana. O empreendedor trabalha focado em sua meta, focado em seu objetivo. Não é? Não adianta nada ele ter uma visão fantástica de um negócio e não ter a coragem para botar ele em prática. Mas também não adianta nada, ainda que ele tenha tido a visão de iniciar o seu projeto e tenha tido a coragem de dar o primeiro passo, não adianta nada se ele não tiver a disposição de trabalhar duro para concretizar aquele projeto. Eu enxergo o empreendedor dessa forma, alguém que ele tem a meta, objetivos e sonhos, coragem de assumir riscos e de trabalhar duro para concretizar o seu objetivo. Acontece que quando nós chegamos nessa sociedade, e a gente precisa se adequar a essa sociedade, a gente começa um processo de padronização. Todas as crianças, elas entram nesse processo de padronização. A sociedade, nós chegamos numa sociedade que ela já era dessa forma, ela já era desse jeito. Então a gente precisa se padronizar, entrar dentro dessa caixa, dessa sociedade. Eu considero muito importante a gente ser educado, a gente saber viver em sociedade, a gente saber lidar com várias pessoas, respeitar o espaço das outras pessoas, respeitar as leis. Tudo isso é fundamental. Mas quando essa padronização, ela extrapola esse campo social e passa a invadir a sua própria identidade de empreendedor, e ela passa a anular as suas decisões empreendedoras, o seu ímpeto empreendedor, o seu instinto de coragem, de assumir riscos, o teu instinto de sonhar e querer trabalhar duro para realizar. Quando essa padronização começa a entrar nesse ambiente, você começa a se transformar numa pessoa diferente da sua própria essência. E quando você permite que as suas escolhas sejam padronizadas, os seus resultados serão padronizados. As suas decisões deixam de ser
decisões empreendedoras e passam a ser decisões padronizadas. E se você gostou dessa mensagem, curte, compartilha e se inscreva no canal. Eu sou Márcio Martins e eu vou ajudar você a realizar o seu sonho.